Olá, educadores! É um prazer estar aqui com vocês nessa Semana Pedagógica, um evento maravilhoso e gratuito promovido pela Rede Pedagógica. E é um prazer poder falar com vocês um pouquinho sobre uma questão que para mim é tão importante, que é o desenvolvimento das competências socioemocionais. Acredito que para todos nós é um tema relevante e que vai nos ajudar muito aí no nosso dia a dia escolar. Mas antes vou me apresentar para vocês. Como disse, meu nome é Simone, sou pedagoga, sou psicóloga, tenho algumas pós nessas áreas de pedagogia, de áreas de educação e de psicologia, sou neuropsicopedagoga e também tenho gestão do conhecimento no meu mestrado e no meu doutorado eu fiz um doutorado em educação na UNB, Universidade de Brasília, e pude desenvolver ali uma tese voltada para as questões de inclusão educacional, que também é minha grande paixão. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre competências socioemocionais. Parece ser um tema simples, né? Muitas pessoas acham que não tem tanta relevância, mas quando a gente está na prática educacional, a gente percebe o quanto é importante o desenvolvimento dessas competências. Mas para a gente entender melhor o que são as competências socioemocionais, primeiro nós vamos falar um pouquinho do que são competências. E aí eu quero perguntar para você, reflete aí e pode responder aí no nosso chat, o que são competências? O que você entende como competências? Porque competências é um termo bem amplo, né? E com vários significados. A gente pode até dizer que na linguagem jurídica, desde a Idade Média, competência diz respeito a uma faculdade atribuída a alguém, né, que tem, ou alguma instituição que tem o dever de apreciar e julgar determinada questão. Então a gente vê desde o contexto jurídico até o contexto do senso comum. No senso comum, o que a gente pode dizer que são competências? Então, no senso comum, a gente pode dizer que competências é a qualidade de quem faz, né? A qualidade de alguém que resolve determinada questão, de que resolve determinado assunto. Então, a gente tem aí várias questões, né, sobre a competência e a gente tem também definições que vão, como disse para vocês, desde questões mais técnicas até o senso comum mesmo. E quando a gente fala no contexto educacional, então a gente traz muito essa questão da competência. Competência é o saber fazer, é o poder fazer, é o querer fazer. E aí a gente tem uma definição também de vários autores dizendo que competência é o conjunto do conhecimento, das habilidades e das atitudes. A gente tem também outros teóricos que afirmam também que competência vai além desse chá, né? A gente fala chá porque são as iniciais de conhecimento, habilidades e atitudes, mas tem alguns autores também que trazem que a competência vai além desse chá, que ele também abarca experiências, ele abarca, né, vivências, enfim, a gente tem até um outro conceito que é chave. Então, assim, o conceito de chá para competências, ele começa já a ser um pouquinho ultrapassado, a gente já tem outros conceitos que vão além disso, né, que é o chave, que abrange vivências e experiências, mas nós temos também vários outros aí na contemporaneidade. Mas o importante é a gente entender que a junção disso tudo, a junção dessas dimensões, né, é que fazem a competência. Então a gente pode dizer que na dimensão do conhecimento dentro do chá, vamos pegar como se a competência, vamos levar em consideração como se a competência fosse o chá. Então o que a gente tem dentro da competência do conhecimento? A gente tem aí o saber, o conhecer, né? Quando a gente pega a outra dimensão, que é a habilidade, é o saber fazer. Então, no conhecimento eu tenho o saber, na habilidade eu tenho o saber fazer e na atitude eu tenho o querer fazer. E eu costumo dizer que o mais difícil é a gente desenvolver esse querer fazer, porque nem sempre o querer fazer é poder fazer. Vocês sabem que dentro do contexto educacional nós temos várias regras, várias diretrizes, vários norteadores. Então muitas vezes não é só querer fazer, a gente precisa de algo sólido, concreto, que nos permita fazer. Então desenvolver as competências, elas são essenciais na vida de qualquer pessoa. Então esse conceito de competência a gente traz para a vida, para a gente tentar entender um pouquinho mais essa questão do que é a competência socioemocional. Então, a competência socioemocional é esse saber fazer
e querer fazer dentro das nossas condições psicológicas, dentro das nossas condições emocionais. A competência socioemocional, na verdade, ela tem que ser desenvolvida desde que o bebê nasce. Ali já é o momento onde já começam a ser desenvolvidas certas competências, como a empatia, né? Uma série de competências, o conviver é muito importante. Então, vão desenvolvendo, ao longo do desenvolvimento do ser humano, as competências socioemocionais vão sendo desenvolvidas, mas nem sempre elas são desenvolvidas adequadamente. E aí acontece o que a gente tem visto muito hoje na atualidade, que são pessoas com o emocional, né, totalmente desequilibrado. As pessoas não têm maturidade emocional. Elas se desenvolveram, hoje são adultos, mas quando abarca essas questões emocionais, a gente olha e fala assim, nossa, mas ela está se comportando como uma criança de 5 anos, 6 anos. Por quê? Porque ela não teve essa maturidade emocional. Então, a maturidade emocional dessas competências, elas são muito importantes na vida do ser humano. Então, se a gente tivesse todas as crianças, né, todos os adolescentes com competências socioemocionais desenvolvidas pela família, pela escola, pelo contexto social que ele vive, porque em todos os locais são locais para a gente desenvolver essas competências. Então, se nós tivéssemos as pessoas com as competências emocionais que nós gostaríamos, a gente não teria tanto problema hoje na contemporaneidade. Então, assim, quando a gente vê pessoas que são incapazes de ter empatia, de ter uma reflexão, de ter um senso crítico, de gerenciar conflitos, né? A gente vê que na prática nossa educacional, na nossa sala de aula, a gente vê a quantidade de alunos que não conseguem gerenciar conflitos, que não têm autonomia, né? Então, tudo isso são competências socioemocionais que precisam ser desenvolvidas. E aí a gente fica pensando, se na família não conseguiu desenvolver essas competências, se nos outros ambientes que essa criança ou esse adolescente frequenta não conseguiu desenvolver essas competências, então cabe a nós escolas, cabe a nós educadores, cabe a nós todos os agentes da educação, né, desde o porteiro, a merendeira, toda a comunidade que faz parte daquela escola. Então cabe a nós trabalharmos isso, né, já que é uma questão tão importante e tão essencial para a gente formar as pessoas realmente em condições de estar compartilhando, né, o ambiente social, de estar sendo solidária, de estar praticando bem, de estar tendo condições de ter um senso crítico, de olhar uma situação, analisar e administrar uma solução boa para um conflito. Então, essas questões, elas estão sob a nossa responsabilidade e cada vez mais a escola tem, né, esse papel aí de desenvolver essas competências. Pensando nisso, tá? A BNCC, ela já estabeleceu, né, que ela já define competências. Então, no texto da BNCC, que é a nossa base nacional curricular comum, ela já estabelece algumas competências, né, 10 competências gerais, que elas estão interrelacionadas. E dentro dessas 10 competências, nós temos várias competências que são competências socioemocionais. E aí a gente se pergunta, né, mas por quê? Será que antes não era pensado nisso? Sim, sempre foi pensado nisso, mas de uma forma mais não tão central. E agora não, agora com a BNCC, isso nos faz refletir de como nós devemos desenvolver essas competências socioemocionais. Então, essa é uma questão que a cada dia, né, vem preocupando todo o grupo educacional, todos os agentes educacionais, no sentido de como nós vamos fazer o desenvolvimento dessas competências. Né? Ok, sei que tem que ser desenvolvida, sei da necessidade, sei da relevância, mas como que eu vou fazer isso? Então, essa é a nossa grande conversa hoje aqui e a gente vai trabalhar um pouquinho de como fazer. Né? Na BNCC, como eu disse para vocês, ele já traz uma definição. A BNCC vê as competências, né, como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes e valores. Então, ela também já abarca aí a questão dos valores. Vocês podem ver que ele já amplia um pouquinho aí o conceito, em relação ao chá. Ela abarca também a questão dos valores. E por isso é tão importante a gente
trabalhar no sentido de como nós vamos desenvolver. Então, nessa parte mais prática, nos resta estabelecer estratégias, estabelecer questões, né, selecionar material pedagógico, material didático, de como a gente pode trabalhar isso com os nossos alunos dentro de sala de aula. Nós temos também uma questão importante para a gente levar em conta, que não existe uma receita de bolo, né? Bom, se tivesse uma receita de bolo, a gente pegava a receitinha, ia lá e realizava tudo, ia dar certo. Só que cada contexto, cada sala de aula, cada aluno, cada professor, cada educador, nós somos únicos. Então não tem como dizer para vocês, aplique dessa forma que isso vai dar 100% esse mesmo resultado. Porque em cada situação a gente vai ter um resultado diferente. Agora é lógico, o que a gente faz? A gente procura minimizar ao máximo para dar um resultado que destoe muito. Então a gente estabelece, né, sequências pedagógicas, atividades, no sentido de desenvolver determinada competência. Nós temos hoje um campo vasto, né, de competências, mas quando a gente volta para a questão da BNCC, a gente tem algumas principais competências que a gente tem que se preocupar em desenvolver, que é a empatia, a responsabilidade, né, o autoconhecimento. Tá? Isso, gente, é assim uma questão absurda. Faça um teste na sua sala de aula, pergunte para o seu aluno individualmente, quem é você? E você vai perceber que ele não sabe quem ele é. Então, hoje a gente tem um grande problema que as pessoas não têm essa questão do autoconhecimento. Elas não sabem nem dizer do que elas gostam. Muitas vezes o que elas gostam, elas estão tão acostumadas a seguir a maioria que elas acham que elas gostam do que todo mundo gosta. Ela não parou ainda para pensar, para refletir quem é ela, quem realmente do que realmente ela gosta. Então, eu acho muito importante a gente ter em mente essa questão. Quais são as principais competências que a gente vai desenvolver? Empatia, autoconhecimento, responsabilidade, gestão de conflito, né? E principalmente em sala de aula, que às vezes um lápis que cai no chão é motivo para gerar um conflito enorme dentro da sala de aula. Então, gerenciamento de conflito, a questão da diversidade. A gente tem cada vez mais um público diverso dentro da nossa sala de aula e o respeito à diversidade é essencial. Então, se eu não estabelecer atividades, né, didáticas, metodologias, estratégias para que eu desenvolva essa questão do respeito à diversidade, eu não vou conseguir fazer com que essas crianças desenvolvam essa competência, né? E o respeito à diversidade é desde aquele aluno com alguma deficiência, né? Um aluno que tenha alguma deficiência auditiva, alguma deficiência física, visual, intelectual, algum transtorno, né? Até mesmo aquele aluno que vem para a sala de aula sem um calçado adequado, não tem nenhum calçado para vir para a sala de aula. O diverso é aquele aluno também que vem à escola só por conta da alimentação, porque ele precisa, aquela alimentação que ele faz na escola é a única refeição que ele tem no dia. Então, tudo isso é respeitar a diversidade. E muitas vezes a gente não acha que respeitar a diversidade é uma coisa que não é tão importante, não é tão relevante, nós não precisamos trabalhar isso com os alunos. Nós precisamos sim trabalhar. A partir daí, eles vão desenvolver várias outras competências socioemocionais também. Então, assim, se a gente for elencar todas as competências socioemocionais, seriam muitas, tá? Mas a gente vai elencar essas e agora na segunda parte da nossa aula, nós vamos aprender como colocar em prática, ok? Então, assim, entendemos o que é competência, entendemos o que é competência socioemocional e agora nós vamos praticar um pouquinho o que a gente pode fazer na nossa sala de aula para desenvolver algumas competências socioemocionais com seus alunos, ok? Até daqui a pouco!